tava com você, com o Bush, com o Janotto, com o Paulo lá no Web Summit. Aí a gente tinha acabado de jantar, entrei ali no carro, na porta de trás do carro do nosso piloto de Fórmula 1, e você falou uma coisa muito legal. Eu nunca tinha ouvido aquilo que você falou. Você falou assim, ó, pensar grande e pensar pequeno não dá o mesmo trabalho. Bom, até aí eu entendi. Pensar grande é muito mais fácil. Porque na minha cabeça, pensar grande e pensar pequeno não dá o mesmo trabalho. Concordo. Pensar grande exige de você muito mais esforço. Na minha cabeça, eu falo, não, é muito mais fácil. Porque você não precisa se esforçar naquilo que você já sabe. Você vai ter um pensamento tão extenso, tão amplo, que você vai ter que totalmente pensar de maneira exponencial e sair da caixinha. Explica isso. Também posso fazer perguntas? Pode. Ok. Então, o que é que te Porque limita? É coach, né? Porque é coach. Vamos lá, então. Porque a coach vai ter que fazer perguntas, senão ela não consegue, entendeu? Eu começo a ficar nervosa, né? Então, o que é que te limita? Meu pensamento. Ok. Então, eu acho que tu já sabes sobre ti e sobre o mundo à tua volta. Sim. Então, quando tu pensas pequeno, tu pensas com base naquilo que tu já sabes. Então, tu pensas com muitas limitações. Quando tu pensas grande, tu não dá para ir lá com o teu pensamento, nem com as tuas condições. Não dá. Então, tu tens que abrir a mente, ir à procura de novo conhecimento, de novas respostas. Então, tu sais de onde tu estás, de quem tu és, e transformas-te numa outra pessoa. Então, é muito mais fácil quando nós... imagina, vou dar um exemplo bem prático. Tu estás aqui em Alphaville e tu sais na rua com tudo aquilo que tu já conheces. Tu vais aos sítios que tu já conheces. Tu não tens muita curiosidade sobre aquilo que não conheces, porque tu já criaste a tua rotina, já criaste o teu espaço, as tuas pessoas. Então, tu vives de acordo com aquilo que tu já criaste. Sim. O teu ecossistema. Agora, imagina que tu vais para a Grécia. Tu queres conhecer tudo. Tu queres ir a todos os lugares. Tu estás muito aberto para aprender, para observar coisas pela primeira vez. Imagina que era tu chegares a Alphaville como se fosse a primeira vez e observares as coisas pela primeira vez. Provavelmente tu irias criar uma rotina completamente diferente, fazer coisas diferentes, falar com pessoas diferentes. Então é por isso que é mais fácil, porque tu não tens nada que te limite. Tudo é uma possibilidade, tudo é crescimento, tudo é nova informação. E tu trabalhas com uma informação simplesmente que tu não tinhas antes. Então é mais fácil por isso. Porque quando nós estamos a aprender e quando nós nos estamos a desenvolver, é fácil. Cria até um entusiasmo, não é? É como as crianças aprendem rápido e fácil e desenvolvem muita criatividade porque tudo é novo. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tô aqui com um objetivo, certo? Para cumprir até o final do ano, do qual eu nunca fiz. Okay. A pessoa tá aqui, a gente tá gravando, a gente tá em novembro. Então, sei lá, a pessoa tá em casa, tá ouvindo, tá no carro, a turma escuta no carro, vem em casa. E ela fala assim, puta, eu tenho que bater uma meta. E essa meta eu nunca nem bati no ano. E eu tenho que bater ela em 45 dias. Então, como é que sei lá, 3, 4 passos, 2 passos, 1 passo que você sugeriria ela avançar, percorrer para que ela conseguisse pelo menos pensar grande e numa perspectiva assim poderosa e nutritiva para ela? Tá difícil de cumprir essa meta? Não, isso é impossível. É tipo, ela nunca fez. Sério, mas ela tem um plano para fazer? Não tem. Ela não sabe nada. Nada. Ok, então ela tem que começar a fazer qualquer coisa, né? Imagina assim, um cara chegou, o gerente chegou, bateu assim, ei galera, falta 45 dias pro final do ano. Aí os caras, tá bom. Não batemos a meta do ano todo. Tá bom. E vocês têm 45 dias para fazer isso aqui. Aí o cara fala, cara, não fizemos nem no ano todo. Melhor ir procurar outro emprego, né? Não, mas é possível. É possível. Não pode ser uma coisa assim que é assim, não dá, isso é impossível. Certo. Não, tipo assim, você tem 45 dias pra fazer um Ironman. Nada, não, é assim, uma coisa que... Sim, é possível. Que seja possível. O que você falaria pra essa pessoa? Primeira coisa, duplica a meta. Muito bom. Duplica a meta, porque... Eu vou anotar. Entendi. Duplica a meta. Não, mas aí não vai parecer groselha, Suzana? Não. Queres um exemplo prático? Pô, aqui o cara vai parecer groselha isso. Eu vou dar um exemplo do Paulo. Queres um exemplo do Paulo? Vai, dá um exemplo do Paulo. Então pronto. Paulo, ele trabalhou e ainda trabalha, não é? Na área financeira. Então ele toda a vida, ele teve 20 anos na banca, ele saiu agora, ele despediu-se, é um homem desempregado neste momento. Ele está a criar agora a própria empresa. Mas houve uma altura em que ele foi para o Deutsche Bank, um dos maiores bancos europeus. Quando ele chegou no Deutsche Bank, só promessas, não é? Isso é lindo, fantástico, ele ia criar toda uma área internacional, tudo maravilhoso. E ele ia super entusiasmado. Quando ele chegou lá, disseram, tens que fazer 30 milhões em um ano. 30 milhões de euros. Ok. Então tu tens que ir buscar clientes que ponham cá 30 milhões. Só que ele vinha de uma realidade em que o cliente que tinha mais dinheiro na agência tinha 1 milhão de euros. 2 milhões já era um cliente muito internacional.
Tá bom. Porque um cliente trabalhasse em Portugal com dinheiro vivo no banco. Nós estávamos no norte do país, ou seja, numa zona, não estávamos em Lisboa nem no Porto, não é? Nas grandes cidades, estávamos numa zona mais pequena. Então o Paulo chegou a casa e disse, olha, eles colocaram um objetivo de 30 milhões. Assim, o melhor cliente que eu tinha antes tinha 1 milhão, 2 milhões no máximo. Como é que eu vou fazer 30 milhões? Como? Não existe esse tipo de pessoas. Aqui nesta zona onde nós vivemos, não existe esse tipo de pessoas com tanto dinheiro. As pessoas que têm mais dinheiro, as pessoas vivem nos grandes centros. Ou são internacionais, não é? Vivem lá fora. Aqui nesta zona é impossível fazer isso. E ele falou comigo um dia, falou outro, e um dia ele chega ao pé de mim e diz assim, Susana, estou muito puto contigo, porque tu és coach e ajudas toda a gente. Eu, que sou teu marido, tu não ajudas. E eu fiquei muito irritada. Foi um disparate, como aquele que tu ouviste. Foi um disparate. Daqueles que ficam aqui e a gente não larga aquele pensamento. Então ele foi trabalhar e eu liguei e eu disse assim, Paulo, eu vou ter contigo na hora do almoço, pega na tua equipa, manda todos almoçar ao mesmo tempo, ficas só tu no escritório. Eles trabalhavam no topo de um edifício onde só para reunião é que os clientes vão, é private. Então eu disse, fica aí sozinho, que eu vou aí durante 1 hora, eu vou-te explicar como é que tu vais atingir esse objetivo. Depois eu venho embora, quando a tua equipa voltar, tu explicas para eles. E tu vais ver que não há problema nenhum em atingir esse objetivo. Tá. Ele disse, ok. Então eu fiz meia hora de caminho de carro, fui ter com ele, bati na porta, ele tinha uns vidros, era um open space, mas tinha vidros assim a separar um posto de trabalho do outro posto de trabalho. Eu cheguei lá com umas canetas de whiteboard e disse, eu vou-te explicar como é que tu vais fazer. Então eu desenhei um polvo. Um polvo, sabes? Existe um polvo, não é? Sim, sim. É um animal que também existe no Brasil. Sim. Devia ter outro nome, não é? Polvo cheio de tentáculos. Polvo, exatamente, com muitos tentáculos. E no centro do polvo eu pus 100 milhões. E ele disse, não é 100, Susana, são 30. E eu, não, são 100. Nós vamos ter uma estratégia para 100 milhões. E ele, tu estás a gozar comigo. Gozar também é uma coisa que não se diz em brasileiro, não? Pronto, tu estás... Tá de groselha. Está de groselha comigo. Tá de groselha comigo. Corta essa nada. E eu disse, não, mas nós vamos fazer uma estratégia para 100 milhões. Se tu conseguires encontrar um caminho para 100 milhões, 30 milhões não vai ser um problema. Então nós vamos traçar um objetivo. Talvez ele não seja possível. Bom, possível é sempre, mas talvez ele não seja realizável. Mas o que tu tens que fazer para alcançar 100 milhões é muito mais do que o que tu tens de fazer para alcançar 5, ou 10, ou 30. Portanto, vamos preparar um processo para 100 milhões e depois ver o resultado que dá. Certeza que vai dar mais do que 30 milhões. Então, nós montávamos o polvo. Muito bom. É? E eu disse, quem são os teus clientes? Mas clientes têm 1 milhão. Eu, ok, não serve esse cliente. Onde é que estão os clientes de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões? Onde é que estão? Ele, não estão aqui. Eu, ok, onde é que estão? Estão no Mónaco, estão no Luxemburgo, estão em Paris. Eu, fora de Portugal, vais ter que viajar. Ele disse, como é que eu vou viajar? O banco não me vai pagar as viagens para eu ir. E eu disse, ok, então vais fazer um investimento, o teu dinheiro, nosso dinheiro, e vais viajar. Então o Paulo começou a viajar na Ryanair, que é uma low cost, uma empresa de aviação low cost que existe em Portugal. Super baratinho, onde viagem toda a gente que não tem dinheiro para pagar grandes bilhetes de avião. Então ele começou a viajar lá. Ele depois ia de Uber para os locais e ele marcava as reuniões no Ritz, no Tivoli, em grandes hotéis. Mas ele chegava de Ryanair e de Uber. Só que ninguém via a chegada, não é? Então quando ele ia, ele apresentava-se, seu fatinho da boss, e ia fazer as suas reuniões. Ele é muito bom naquilo que ele faz. Então ele começou a chegar às pessoas, de uma pessoa chegou a outra, daí o polvo. Quem são as pessoas que tu tens que conhecer? Então ele foi para a Câmara de Comércio em Paris, Câmara de Comércio aqui, Câmara de Comércio ali, com os embaixadores. Estes embaixadores apresentaram outras pessoas, o homem da rádio portuguesa em Paris, este apresentou outras pessoas, o empresário. E é um polvo, tu chegas a uma comunidade, existem muitas comunidades de imigrantes, ali estão todos os empresários e de repente eles jantam e eles fazem as festas e tu estás lá, e tu conheces as pessoas e tu comunicas e o povo começa a chegar a muitos sítios. E de repente o Paulo destas viagens volta e diz, já fechei um cliente, já fechei outro cliente, este tem 10 milhões, este tem 5 milhões. Eu, ok, tu já tens já sabes as pessoas certas para fazer 30 milhões. E ele, não, Sónia, eu vou fazer 100 milhões. Eu, como assim vais fazer 100 milhões? Então eles encontraram um calendário. Sabes, eu não sei se aqui existia um calendário que tu pendurava assim na parede e tu ias passando os meses para trás. Sim. Existia esse calendário? Sim. Então ele fez um calendário com 100 milhões. Então, de 5 em 5 milhões passava uma folha. Já fizemos 5 milhões, passou folha. 10 milhões, passou folha. 15 milhões, passou folha. Eles terminaram o ano com 103 milhões. Então vê, é mais fácil pensar grande do que pensar pequeno. Sim. Porque quando tu pensas... Isso era uma meta anual? Era uma meta anual. De 30 milhões. E que ficou em 103. Anotei tudo. Duplica a meta. Então esticou a mente dele assim, nossa, quase rompeu. Aí ele criou novas estratégias porque...
Não, primeiro ele topou, né? Certo. 100 milhões, mas ele falou, vamos, certo. topou. Tá. Ele está a falar com o melhor coach da Europa. Exatamente. Ele sabe que eu não estou a dizer... Não tá de brincadeira. Eu só tenho uma hora. Eu não vim de casa até aqui para brincar, né? Exatamente. Tá, então dobrou, topou, fez, foi para outros lugares, investiu, ampliou a visão. E aí, quando ele foi lá, viu que tinha um cliente de 5 milhões, ele começou realmente, de fato, a perceber que aquilo dava resultado e foi fazendo isso de maneira consistente. Se tu fizer zoom a tudo o que aconteceu, vê bem, temos um Paulo que está num ecossistema que não tem 30 milhões. Um ecossistema que no máximo tem 2 ou 3 milhões. Então tu tens que sair dali. Como é que tu sais dali? Tu tens que deixar de pensar no João e no Francisco e no senhor António e nessas pessoas que tu conheces. Não dá para fazer com essas. Então tu tens que sair dali. Como é que tu sais dali? Com uma pergunta simples. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro não está ali. Então onde é que está o dinheiro? E ele, o dinheiro está no Mónaco, está em Paris, está no Luxemburgo, mas eu não conheço essas pessoas, eu não conheço estes lugares, eu não consigo ir para lá. E dizes, como é que seria possível tu ir para lá? Se o banco pagasse as viagens para eu poder ir. E se o banco não pagasse, como é que era possível? Só de Ryanair? Então temos uma solução. Ryanair dá para ir, que é Sim. a empresa de aviação low cost. Então vamos comprar bilhetes da Ryanair. Eu também topo esse investimento. Porquê que eu topo esse investimento? Não é? Tu estás a fazer mais do que aquilo que a tua empresa te pede. Não é? Estás a fazer mais, estás a investir o teu dinheiro para a empresa. Qual é o sentido disso? O sentido disso é tu entregares mais do que as pessoas te pedem. Porque o que é que aconteceu aqui? Com esse resultado, que ninguém faz, não é? Um resultado de alta performance, o que é que a empresa a seguir viu? Paulo, como é que tu conseguiste fazer isso? E o Paulo fez o polvo. O Paulo fez o mesmo desenho que eu fiz e disse, foi assim que eu consegui. E como é que tu viajaste? Com dinheiro meu. Tu tiveste a investir o teu dinheiro, que vergonha, não é? Para um banco, para uma instituição, que o funcionário teve que pôr lá o seu dinheiro para conseguir ir buscar clientes. Que vergonha. Não, Paulo, nós vamos reembolsar esse dinheiro todo. Nós vamos te pagar essas viagens todas que tu fizeste. Mas, a partir de hoje, para ir ter com esses clientes, nós vamos pagar em primeira classe para tu ires. Agora somos nós que pagamos. Então, de repente, ele muda o ecossistema. Sim. Muda tudo. Primeiro tu entregas o trabalho, primeiro tu mostras que és capaz de fazer as coisas, depois o resto se junta para te servir. É muito interessante. Aliás, o Paulo vai muitas vezes aqui ao Brasil, não aqui a São Paulo, mas ao Rio, para reunir com o Jorge Jesus, muitas vezes em primeira classe, não é? Quando ele esteve aqui no Flamengo. Muitas vezes ele veio e foi ao Maracanã, não é? Foi ao Maracanã que tu foste ver jogos e tudo por causa deste trabalho. Sim. Então, pensar grande é bem mais fácil. Bom, isso aqui foi uma aula.